eu sou Miter Maia Santiago, reumatologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e chefe do Serviço de Reumatologia do UPS. Hoje vou lhes falar sobre a investigação laboratorial nas doenças intersticiais pulmonares. Os conflitos de interesses estão apresentados aí, eu participo de muitos estudos multicêntricos internacionais, mas que não... esse conflito de interesse não compromete o conteúdo dessa nossa apresentação. As doenças difusas do tecido conjuntivo que se associam às doenças intersticiais pulmonares são esclerose sistêmica, numa proporção maior, miosite, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus, doença mista do tecido conjuntivo e, raramente, as vasculites associadas ao ANCA. O conteúdo dessa minha apresentação está publicado online nessa revista do nosso serviço, da Clínica C da Bahia, online. Se houver interesse, pode ser facilmente acessado. Para começarmos a falar do laboratório em reumatologia e o que interessa nas doenças intersticiais pulmonares, eu vou falar eu peço licença aos senhores, vou falar de um tema muito conhecido de todos, que é a pesquisa do fator antinúcleo, que geralmente é feito por imunofluorescência indireta em células EP2, células tumorais humanas. Só para relembrar, o princípio da imunofluorescência indireta, não só para o FAM, mas também para os outros testes de diagnóstico que utilizam a imunofluorescência indireta, consta em colocarmos o substrato numa lâmina e utilizarmos o soro do paciente, que estamos procurando anticorpo contra o núcleo, e depois a reação é revelada com um segundo anticorpo conjugado à fluoresceína. Esse é o teste de imunofluorescência indireta padrão e que é também utilizado para a detecção de FAM. Como eu disse, o substrato, nesse caso, são as células EP2. Existem alguns guidelines publicados aqui no Brasil e fora também do Brasil para a padronização dos laudos de FAM em células EP2. Esse foi feito anteriormente e o mais recentemente publicado já mudou a nomenclatura. Ou seja, ao invés de nós utilizarmos FAM, nós deveremos utilizar como nome do teste anticorpo anticélulas. Vocês vão entender por quê, porque nós estamos fazendo uma pesquisa de anticorpos contra núcleo, mas também existem anticorpos no citoplasma, contra moléculas, proteínas do citoplasma. Então parece que o termo mais adequado e o que vai pegar com certeza é a pesquisa de autoanticorpos anticélula. Então vamos mergulhar um pouquinho nos padrões de FAM. Quando a gente recebe um laudo de FAM, o laudo aparece como um FAM positivo ou negativo, geralmente expresso em títulos. Um título acima de 1 para 80 é positivo. E os diversos padrões, chamando a atenção aqui, o padrão nuclear ou nucleolar, ou citoplasmático, ou então quando a fluorescência aparece no aparelho mitótico e aparece com esse padrão, e a placa cromossômica, que pode ficar fluorescente ou não. Vamos entender um pouquinho mais desse tema. Quando a gente fala em um FAM positivo com padrão nuclear homogêneo, aqui dá para ver facilmente um núcleo com fluorescência homogênea, e aqui uma placa cromossômica positiva, né, em uma célula em divisão. Então, quando a gente encontra um FAM com padrão homogêneo, nuclear homogêneo, a gente já imagina, puxa, esse paciente pode ter anti-DNA, dupla hélice, obviamente, ou antihistona, ou anticorpo contra DNA mais histona, esse complexo. Vamos entender um pouquinho mais. Então, o padrão pode ser homogêneo, nuclear, e eu digo, pode ser anticorpo anti-DNA. Anticorpo anti-DNA, como é do conhecimento de todos, é um teste extremamente específico para lúpus, marcador de atividade, principalmente atividade renal. Então, teve um padrão homogêneo, nuclear homogêneo no FAM, eu tenho a obrigação de pedir outro teste, que também é feito por imunofluorescência, utilizando como substrato a critídia, que é a pesquisa do anti-DNA. Pode ser também que o FAM venha homogêneo e o anticorpo envolvido seja um anticorpo antihistona. Esse anticorpo antihistona, também conhecido por todos, é aquele grande velho marcador de anticorpo em lúpus, marcador de lúpus induzido por medicações como
procainamida, hidralazina. Então, teve o padrão homogêneo nuclear homogêneo, pode ser anti-DNA, pode ser anti-histona, mas pode ser também contra o complexo DNA mais histona, os dois de vez. Esse complexo o anticorpo contra DNA mais histona é o que a gente chama mais recentemente de antinucleossoma ou anticromatina, que também tem alta especificidade para lúpus, principalmente em lúpus em atividade e lúpus com atividade renal, lembrando muito o anticorpo anti-DNA nativo. Esse anticorpo anticromatina é aquele antigo, responde àquele teste antigo que a gente fazia, chamado pesquisa de células LE. Bom, mas o FAM pode ser não homogêneo, ele pode ser nuclear pontilhado grosso. A gente vê aqui muito grosseiro o núcleo fluorescente, e a placa cromossômica é negativa. Quando a gente encontra um padrão nuclear pontilhado grosso, a ideia que fica de imediato é que o paciente deve ter anticorpo ou anti-SM, que é um forte marcador de lúpus, ou anticorpo anti-RNP, que é um marcador da doença mista do tecido conjuntivo, que é a somatória de lúpus, esclerose sistêmica e miosite. Só pelo padrão de FAM a gente já vai tirando conclusões de que anticorpo estaria envolvido. Mas às vezes o pontilhado que vem no resultado é um pontilhado fino. Esse pontilhado fino que aparece aqui um pouquinho mais discreto, ele é um marcador geralmente causado pela presença de anticorpos anti-síndrome de Sjögren, anti-SS-A, anti-SS-B, obviamente forte marcador de síndrome de Sjögren primária, mas podendo aparecer às vezes em lúpus também. Agora, o FAM também pode sair com o resultado FAM positivo nuclear, pontilhado centromérico. Olha, esse centromérico é um pouco diferente, é o mais fácil de identificar, a pessoa que tem pouca experiência já identifica facilmente o centrômero. Esse anticorpo, esse padrão de FAM, é o que aparece na forma limitada da esclerose sistêmica, CREST. Essa forma, de doença, embora raramente esteja associada à doença intersticial pulmonar, ela não raramente pode causar hipertensão pulmonar. Por sinal, temos até uma paciente nesse presente momento com uma forma limitada de escleroderma internada no hospital, no UPS, com uma hipertensão pulmonar muito severa. Então, é importante sabermos o que significa o padrão centromérico. Um dado que eu preciso chamar a atenção é porque o FAM, ele somente com o padrão centromérico já diz que a pessoa tem anticorpo anticentrômero. Não é preciso pedir anticorpo anticentrômero, pede apenas o FAM. Isso acontece até com reumatologistas que pedem FAM e o anticentrômero. O laboratório faz o mesmo exame, vê que faz o FAM, que dá o padrão centromérico, e solta dois resultados do mesmo exame que o médico, de uma forma incorreta, solicitou. Pediu dois exames quando precisava pedir apenas o FAM, que ele aparece com o padrão centromérico. Não é vantagem pedir anticorpo anticentrômero, não é vantagem, não é correto pedir o anticorpo anticentrômero, basta o FAM. E assim, um outro padrão do FAM, que ao invés de ser nuclear, ele pode ser no nucleolo, a fluorescência. Aqui também muito importante para a pneumologia, porque a gente vê que pode estar associado a um anticorpo, por exemplo, anti-RNA polimerase 3, que aparece na forma difusa da esclerose sistêmica. Da forma difusa da esclerose sistêmica, muito fortemente associada à doença intersticial pulmonar. Então, assim, só pelo padrão nucleolar a gente diz, puxa, esse paciente pode ter esclerose sistêmica na forma difusa. Agora, também o FAM nos mostra, às vezes, um padrão citoplasmático. Daí, essa nomenclatura está sendo modificada para anticorpo anti-célula, porque existem estruturas contra as quais os anticorpos podem reagir no citoplasma. Então, o exemplo clássico que interessa mais a nossa apresentação é o anticorpo anti-Jo1, que dá padrão citoplasmático, fortemente associado a uma doença intersticial pulmonar, a famosa síndrome antissintetase. Um pouquinho mais sobre essa síndrome antissintetase, que inclui miosite, doença intersticial pulmonar, mãos de mecânico, febre, artrite.
essa síndrome tem os anticorpos anti-sintetase como os marcadores, e um deles é o anti-Jo1, que dá um padrão citoplasmático. Vejam, só pelo padrão de FAM a gente já tira várias deduções, de que anticorpo estaria envolvido. Adiantando um pouquinho sobre cada uma doença especificamente, vamos ver os anticorpos que a gente deve pedir quando a gente suspeita de esclerodermia. Repetindo, o FAM aparece positivo em quase todos os pacientes com a forma sistêmica da esclerodermia. Então, o próximo passo é pedir o anti-SL70, que pode dar um padrão pontilhado ou um padrão nucleolar. O anticentrômero não vai pedir, a gente vai pedir o FAM, como eu acabei de descrever para os senhores. No caso das miosites, aparece o FAM positivo em metade dos casos, e a gente pensando nas antissintetases, na síndrome antissintetase, a gente pede particularmente o Jo1, mas já existe um painel de anticorpos para miosites, que aí inclui uma bateria de anticorpos contra várias estruturas. Então, hoje em dia, eu quero investigar a miosite, é só pedir painel de anticorpos para miosites, feito aqui no Brasil, não tem nada, não é para pesquisa só, para rotina já existe esse painel para investigar miosites. Do mesmo modo, como eu falei, na síndrome de Sjögren, a gente faz uma triagem com o FAM, que aparece um FAM pontilhado fino, e os anticorpos anti-síndrome de Sjögren, SSA, SSB. No caso do lúpus, quase todos os pacientes com lúpus sistêmico têm o FAM positivo, eu falei, a gente pede o anti-DNA ou o anti-cromatina ou nucleossomo e o anti-SM, que são os testes específicos para o diagnóstico de lúpus. No caso da doença mista do tecido conjuntivo, o marcador é o anti-RNP, quase todo mundo tem FAM pontilhado grosso, e a doença mista, como relatei, é a associação de lúpus, miosite e esclerodermia. Bom, e no caso da artrite reumatoide, aqui a gente não utiliza o FAM, mas a gente faz a pesquisa do fator reumatoide e do outro anticorpo chamado anti-CCP. O fator reumatoide é uma imunoglobulina IgM contra FC de IgG, aparece na maioria dos pacientes com artrite, e ele é detectado hoje por ELISA, por nefelometria, e antigamente, hoje não mais, a gente fazia pesquisa do fator reumatoide por látex e Waller-Rose. A gente pedia esses testes de látex, teste de Waller-Rose, hoje a gente não pede, basta pedir o fator reumatoide, os laboratórios já fazem de uma forma quantitativa mesmo, por ELISA ou por nefelometria. Do mesmo modo, se eu quero estudar a possibilidade de artrite reumatoide, eu peço um teste mais específico, que é um anticorpo anti-CCP feito por ELISA. Assim, eu posso também avançar um pouquinho mais. Eu sei que as vasculites associadas à ANCA são raramente causas de doença intersticial pulmonar, mas se eu quero estudar essas vasculites, eu tenho que pedir o ANCA, que tem um padrão C ou um padrão P. Vamos lá um pouquinho mais para frente, a gente vê que o ANCA-C é muito associado à granulomatose com poliergeite, antigamente chamada de granulomatose de Wegener, e o ANCA com padrão P, associada à poliangiite microscópica e com a antigamente chamada Churg-Strauss, hoje a gente chama GEPA ou GPA. Bom, o que é o ANCA, na verdade? Vocês observem que isso é uma fluorescência, só que no substrato não é EP2, aqui é um neutrófilo. O núcleo está preto, não está fluorescente. Quem está fluorescente aqui é o citoplasma. Então aqui é um exemplo de um ANCA-C, padrão C, do ANCA, que geralmente o anticorpo é contra a proteinase 3. Ou você pode ter um ANCA, aqui novamente o neutrófilo, com a fluorescência perinuclear. Vejam que o núcleo está escuro. Esse é o ANCA-P, que geralmente é causado pela presença do anticorpo anti-MPO. Bom, o que eu quero chamar a atenção, do mesmo jeito que a gente não solicita anticentrômero, anticorpo anticentrômero, a gente não precisa pedir ANCA-P ou ANCA-C. O pedido deve ser feito assim: eu quero ANCA. O ANCA pode ser negativo ou pode ser positivo. Ele pode ser positivo com um padrão P ou com um padrão C. Então, o que a gente deve pedir é o ANCA apenas. E muitas vezes eu vejo os colegas pedindo ANCA-P, ANCA-C, e o laboratório termina cobrando 2 vezes pelo mesmo exame. Uma vez sendo positivo por fluorescência e a gente querendo avançar mais na especificidade dos anticorpos, a gente pede anti-MPO e anti-PR3 por ELISA. Bom, então, para finalizar, eu queria dizer que, diante de um paciente com doença intersticial pulmonar, e eu quero investigar a possibilidade de doença difusa do tecido conjuntivo, como é que a gente faz? A gente pede esses anticorpos que eu acabei de descrever. É claro que a bateria de anticorpos
é muito maior. Mas na prática, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, nós utilizamos esse painel, incluindo o FAM como triagem, SSA, anti-SSA e SSB para a síndrome de Sjögren, anti-DNA, anti-SM para lúpus, anti-RNP para a doença mista do tecido conjuntivo, anti-SL70, esclero 70 para, obviamente, esclerose sistêmica, e eu quero estudar miosites, eu peço painel para miosites. ANCA, na remota possibilidade de vasculite associada à ANCA causar doença intersticial pulmonar, a gente pede, como eu falei, apenas o ANCA, e se eu quero estudar possibilidade de artrite reumatoide, a gente deve pedir o fator reumatoide e o anti-CCP. Então, são esses os testes que nós rotineiramente utilizamos para estudar a doença difusa do tecido conjuntivo quando estamos diante de um paciente com doença intersticial pulmonar.